E se nesta manhã, atenção, fiquem comigo, aqueles que estão distraídos. Se nesta manhã eu vos pedisse para vocês medirem a temperatura da vossa vida com Deus, para medirem a temperatura, para fazer uma escala de 1 a 10. Eu sei que isto não é tão simples assim, pode ser complexo, mas assim num primeiro impulso, como é que nós avaliaríamos? E se eu andasse contigo no dia a dia? Se um dos pastores da igreja andasse continuamente ao pé de ti, em casa, no trânsito, no trabalho, no tempo livre, o que é que nós encontraríamos? O que é que eu veria da tua vida de oração? Okay? Vida de oração. E não estou apenas a referir-se àquela oração que a gente vai a conduzir, aquilo que se chama, como o Paulo Pedro chamou lá no Edifor, de multitasking espiritual. Não é? Em que estamos a cortar cebolas, ao mesmo tempo estamos a orar, ao mesmo tempo estamos a mandar calar os miúdos. Não me refiro a esse tipo de oração. Isso pode ser útil, pode ter espaço, mas não substitui absolutamente a oração em privado, em secreto. E nós vemos Jesus a fazer isso. E em relação à leitura da palavra, da Bíblia, diariamente, o que é que eu encontraria no teu local de trabalho, ou na universidade, ou na escola, para aqueles que estão na escola, na tua integridade, na tua pontualidade, na excelência de fazer as coisas, não de fazer as coisas para despachar à rasca, para depois ir embora, na forma de tratar os outros com amor, procurar melhorar a vida do outro, demonstrando preocupação, demonstrando compaixão, evangelismo. O que é que eu encontraria no teu envolvimento com a missão da igreja local? Ok? A missão da igreja, dedicação, esforço, investimento de tempo, de energia, de dinheiro, de emoções. O que é que eu encontraria? Por outras palavras, aquilo que nós estamos a falar é o que é que há de fruto na nossa vida. Que fruto é que Jesus encontraria se Ele se aproximasse de ti? Porque a história que nós vamos ver hoje é Jesus a aproximar-se de um lugar onde Ele devia de encontrar fruto, mas Ele não encontra. O que é que Jesus encontraria hoje ao se aproximar de ti? Na última vez nós vimos um dos eventos mais emblemáticos da vida de Jesus, que é Jesus a entrar no templo, a virar aquilo de cabeça para baixo, a expulsar os cambistas, a expulsar os vendedores, e nós vimos a partir daí que havia um movimento frenético, havia uma agitação que devia ser de adoração, mas não era. Era uma falsa adoração. Foi como o pastor Rafael orou aqui no início do culto. Havia culto, mas não era o culto que agradava a Deus. E por isso nós vimos 5 marcas de um culto que de facto agrada a Deus, de um culto genuíno, do culto que Deus aceita. Caso contrário, Deus não aceita. Primeiro tem que ser um culto sincero. E sincero não é só de ser transparente, é para ser transparente sim, mas é de estar ali no culto, na adoração, todo o ser, a integridade do ser. Todo o coração, todo o tempo, todas as energias, dinheiro, emoções, tudo, a vida toda da pessoa, todos os aspectos da sua vida. Segundo aspecto, um culto onde todos são bem-vindos, onde não se faz acessão de pessoas. Onde pessoas, porque aquilo que nós vimos lá em Jesus, é que havia um pátio só para os gentios, eles não podiam entrar no templo. E isso era coisa só daquela altura instituída pelos rabinos. Aquilo não era do Antigo Testamento, ok? E Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração, citando as profecias do Antigo Testamento. Então, para todos os povos. Então, a igreja, nós como igreja, não serve nada nós tomarmos a ceia, nós ouvirmos a palavra, nós cantarmos, nós nos doarmos, se o nosso espaço, e eu digo não só o nosso espaço das paredes, o nosso espaço emocional, o nosso espaço espiritual, não for um espaço onde qualquer pessoa seja bem-vinda. Não é culto, não é adoração a Deus. Terceira marca do culto genuíno. Um culto é culto onde se ora e onde se canta, porque aquilo que a gente canta são orações, ok? Então tem que haver oração, tem que haver louvor para ser um culto genuíno. Quarto, um culto onde a palavra é ensinada com excelência, com qualidade, com fidelidade às Escrituras e sob a direção e unção do Espírito Santo. E a quinta marca que nós vimos tem que ser um culto onde Cristo é o início e o fim, onde Cristo é o centro, um culto cristocêntrico. Não antropocêntrico, não a pensar em nós, mas a pensar em Deus. Quando pensamos em Deus, Deus derrama chuvas de bênçãos. Então Jesus tinha acabado de chegar a Jerusalém, nós vimos a entrada triunfal de Jesus, vimos Jesus a ir para o templo, e o episódio que nós vamos ver hoje está intimamente ligado a esse episódio do templo. Okay? Mateus coloca esse episódio a acontecer num só momento, mas ele de facto, como Marcos relata, acontece em 2 momentos, antes de ir ao templo e depois de ir ao templo. Então vamos lá, Mateus capítulo 21, versículo 18.
18, isso. Mateus 21, 18. (21, 18 e 19), para já. De manhã, ao voltar à cidade, teve fome. E avistando uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e achou somente folhas. Então lhe disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Então Jesus está a voltar de Betânia, ele está possivelmente na casa de Marta, Maria e Lázaro, e ele está a ir para Jerusalém. E quando Jesus ia então a caminho de Jerusalém, ele vê uma figueira. E Jesus teve fome. Isto mostra também a humanidade de Jesus. Jesus 100% Deus, 100% homem. Jesus vê a figueira com muitas folhas e ele vai ao pé da figueira para tirar um figo ou vários e comer. E o que é que Jesus encontra? Zero de figos. Nada de figos. Jesus não encontra figos. Agora, nesta época do ano, ainda faltavam 6 semanas, ou seja, 1 mês e meio, para que as figueiras tivessem figos comestíveis. Ainda não era época de figos comestíveis. Mas os primeiros frutos já teriam aparecido. A primeira safra. Antes da grande safra, vinham os frutos, vêm figos que antecedem depois a grande safra. E essa grande safra só seria colhida em meados de agosto e outubro. Ok? Se aparecessem só folhas, sem figos, isso significaria que a árvore não iria dar frutos naquele ano. Okay? Se aparecessem só folhas e não aparecessem figos, isto porque os primeiros figos surgiam ao mesmo tempo que as folhas. Okay? Então, se surgissem só folhas e não aparecessem figos, não iria haver figo nesse ano, nem de primeira nem de segunda safra. Agora, Jesus era dali. Jesus sabia, assim como eu acredito que algarvios que não moram na cidade, mas que moram no campo e que lidam com o campo, não se trata da maior parte de nós aqui, mas que uma boa parte sabe disto aqui. Jesus sabia disto aqui. Não é que Jesus tivesse ficado surpreendido, só que Jesus quis aproveitar isto para dar uma lição. Jesus vai conectar isto com aquilo que ele vive no templo. Que lição é essa? O que é que a figueira representa no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, a figueira é uma metáfora do povo de Israel. Okay? A figueira é uma metáfora do povo de Israel. E da mesma forma que esta figueira não tinha fruto, só tinha folhas, da mesma forma era a adoração de Israel. E conseguem conectar agora com aquilo que se passa no templo? Jesus vai ao templo, Jesus vê uma grande agitação, milhares e milhares e milhares de animais eram mortos, tanto que na altura da Páscoa escorriam literalmente rios de sangue de Jerusalém, porque eram milhares de animais mortos. E há toda essa agitação, há as pessoas que estão lá, mas não passa de uma agitação religiosa vazia. Não é culto, não é adoração genuína. Ou seja, Jesus encontra-se com uma figueira cheia de folhas, mas sem fruto. Um povo sem adoração. E no Antigo Testamento Deus já tinha recorrido exatamente a esta imagem. E por isso eu creio que Jesus utiliza esta lição fazendo conexão com o Antigo Testamento. Em Miqueias 7:1 nós encontramos assim: ai de mim, isto é Deus a falar, porque estou como quem colhe as frutas de verão, como os que rebuscam na vinha. Não há cacho de uvas para comer, nem figo novo tanto desejo. Deus buscava a adoração do povo, Deus buscava a obediência do povo, Deus buscava amor do povo. Mas aqui, o que é que ele encontra? Nada. Não há fruto onde devia de haver fruto. Do povo de Israel. Não era dos outros povos, era do povo de Israel que devia de haver fruto. Não havia uma vida de verdadeira adoração. O que é que Jesus faz? Jesus amaldiçoa a figueira. Jesus amaldiçoa a figueira. Para quê? Para que não nasça mais fruto dela. Agora, e o que é que acontece? Aquilo vai acontecer logo. A figueira toda ela resseca. E prestem atenção, este é o único milagre de Jesus que traz destruição. O único. Todos os outros milagres de Jesus trazem vida, trazem cura, trazem libertação, trazem tranquilidade no meio do caos da natureza. Este é o único milagre que Jesus traz uma maldição. O único. Então por isso devemos prestar muita atenção nele. Por isso ele ganha uma força especial. O que é que acontece? O que é que isto ilustra? Se a figueira ilustra Israel, o que nós vamos ver mais tarde, 70 anos depois, com o imperador Tito, o que é que vai acontecer? O templo vai ser destruído. A maldição de Jesus aconteceu. Porque a maldição à figueira é a maldição à adoração em Israel.
Então Israel estava a ser completamente infrutífero face aos benefícios que havia recebido de Deus. Vejam bem, Israel foi alvo da manifestação da graça de Deus. Deus escolheu Israel no meio de todas as nações da terra. Todas. Escolheu Israel para se revelar a Ele, para dar os seus mandamentos, para poder ter um relacionamento de vida, de amor, de paz, de alegria com o único Deus verdadeiro. Não foram os filisteus, não foram os gregos, não foram outros povos à volta. Foi o povo de Israel, escolhido, alvo de benefício como mais nenhum outro povo. Era suposto que eles dessem fruto. Era suposto que eles adorassem e amassem Deus como deveriam de amar. Era suposto que eles fossem luz para as nações. Okay? Era suposto que Israel, a partir da sua adoração, atraísse os outros povos ao seu Deus. Mas não fez isso. Então, por isso, o Antigo Testamento vai-nos falar de imensas profecias, de imensos juízos condenatórios por parte de Deus, por parte dos profetas enviados por Deus contra Israel. Que condenava o quê? Condenava a incoerência entre a fé que professavam e a vida diária. A incoerência entre os lábios e o coração. A incoerência entre os jejuns e a prática de boas obras. Faltava amor observável, concreto, que todos pudessem ver no dia a dia. E aquilo que nós encontramos no Novo Testamento durante o ministério terreno de Jesus é exatamente isto. Um sistema religioso completamente vazio. Baseado no desempenho, baseado no mérito, baseado na autojustiça, na hipocrisia, na demonstração de coisas que não são. E por isso há tantos embates com os fariseus. E esta tem sido a tónica de Mateus ao longo do livro. Combater o legalismo, combater a religiosidade vazia, combater a tentativa de se aproximar de Deus por meio daquilo que eu faço. E muitas vezes por meio nem daquilo que Deus pede, sem ter em conta o meu coração. E é por isso que Jesus vai começar o Sermão do Monte como começa. Bem-aventurados os pobres de espírito, os mendigos de espírito. Ou seja, o que Jesus quer dizer é que para haver verdadeira adoração tem que haver uma transformação radical do coração. A pessoa tem que reconhecer que ela em si mesma não é capaz, é desprovida de absolutamente qualquer obra, de absolutamente qualquer sentimento, de absolutamente qualquer afeição para com Deus. Ela é um mendigo, é um pobre de espírito. E por isso a pessoa vai desejar, vai ansiar por uma justiça que não tem e que só pode ser encontrada em quem tem para dar. Quem é que tem para dar essa justiça? Cristo. E é por isso que Ele veio. Por isso, só quem tem uma natureza transformada, um coração de carne, é que vai produzir fruto. Não apenas aparência de fruto, mas fruto. Deus condena a hipocrisia. Deus condena de forma veemente a hipocrisia. É coisa séria afirmar-se crente e não se viver como tal. A árvore mostrava que era uma árvore frondosa, linda, com figos, mas afinal não era. E por isso, nós encontramos em 1 Coríntios, capítulo 11, passagem também da ceia, os versículos 27 a 30, que reconhecemos bastante a maior parte daqueles que estão aqui. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Tomar do pão e do vinho na ceia, de forma indigna, é o quê? A gente vem aqui, pega o pão, pega o vinho. O que é que isto simboliza? Isto simboliza o corpo de Cristo, derramado, crucificado, esmagado em nosso favor. Ao vir à mesa, nós estamos a dizer que temos comunhão com Deus e que temos comunhão com o povo pelo qual Deus morreu. O momento da ceia é vertical, mas também é horizontal. Por isso, tomar a ceia de forma indigna é vir dizer, ao tomar o pão e o vinho, que estou a ter uma comunhão com Cristo, estou a ter uma comunhão com a Igreja, quando, na verdade, a minha vida revela exatamente o contrário. Se não há comunhão com Deus, não vale a pena vir à mesa. É atrair condenação para si. Se não há comunhão com a igreja local, se não há compromisso com a igreja local, se não há relacionamentos significativos com a igreja local, se não há esforço intencional em direção à missão da igreja local, não vale a pena vir à mesa. É contar uma mentira. É atrair a condenação. E a condenação não é pouca. Paulo fala, por causa disso há entre vós muitos fracos. Há doentes, e doentes não é doentes espirituais, é doentes físicos. E até há quem já tenha morrido por causa disso.
Porquê? Por afirmar ser uma coisa que não é. Por afirmar viver uma coisa que não vive. Ananias e Safira. Isto aconteceu logo no início da igreja para passar esta mensagem. Exatamente esta mensagem. O ponto, eles disseram que iam dar uma quantia, mas eles não deram. Eles fingiram. Eles demonstraram adoração, mas eles não adoraram. Eles disseram que iam dar o resultado da venda de uma propriedade e deram metade. O ponto não está no valor. O ponto está na mentira, na hipocrisia, na falsidade. Qual é que foi o julgamento? Uma repreensãozinha do Senhor. Vai para casa, vai refletir e depois volta no próximo culto e dá como deve de ser. Foi essa a repreensão de Deus? Foram fulminados na hora. Hipocrisia é intolerável para Deus. Completamente intolerável. Jesus, o resto das Escrituras, dizem-nos que se for para fingir, que se for para afirmar uma coisa e na prática ser-se outra, mais vale a pena não estar, mais vale a pena não dizer que é de Jesus. Por isso é que Jesus disse, quem quer vir a mim, toma a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga. Houve quem respondesse, não, mas eu primeiro vou tratar disto, não, mas eu primeiro vou fazer aquilo. Jesus quer inteireza do nosso ser, Jesus não quer metade, Jesus não quer 3/4, Jesus não quer 98%, Jesus quer 100%. Jesus quer ser Senhor da nossa vida. Isto é sério, isto é muito sério. Na semana passada, o pastor Luís Calixto pregou sobre a realidade da ressurreição. Okay? Eu não estive cá, mas eu sei. Eu sou omnipresente. O pastor Luís Calixto falou da realidade da ressurreição que nos aguarda, de como nós devemos viver em função dessa ressurreição, em função da eternidade, em função da plena felicidade, da plena alegria que nos espera. E a pregação foi a partir de 1 Coríntios 15, onde Paulo vai dizer que se nós não queremos que Jesus ressuscitou, então a nossa fé é inútil. Porquê? Porque se Jesus não ressuscitou, ele não venceu a morte. Se ele não venceu a morte, ele não venceu a origem da morte. A origem da morte é o quê? É o pecado. Então não andamos aqui a fazer nada. É o que Paulo diz, não vale a pena estarmos aqui, não vale a pena virmos à igreja se nós não queremos na ressurreição. Agora, crer de facto na ressurreição não é apenas acreditar que ela existe. Não é apenas acreditar nela como um artigo da nossa confissão de fé. Crer na ressurreição, porque a fé bíblica é isso. A fé bíblica é mais que um assentimento intelectual de convicção. A fé bíblica é uma fé que se move em ação em direção àquilo em que se crê. Portanto, se cremos na ressurreição, temos que viver em função dessa mesma ressurreição. Caso contrário, se nós dizemos que queremos na ressurreição, podemos acreditar intelectualmente, mas não vivemos em função dela, é exatamente a mesma coisa do que não acreditar nela. O que é que muda? Nada. Por isso a nossa fé, a nossa vida, o que estamos aqui a fazer na igreja é vão. Absolutamente é vão, é inútil. Não vale para nada, não serve para nada. Se não vivemos em função da eternidade. Porque se existe, o ponto é este também, é que nós contemplamos muito poucas coisas dali porque olhamos muito para as coisas daqui. Porque se nós olhássemos mais para aquilo que nos espera, se olhássemos mais para a eternidade, e nós também podemos depreender como será a eternidade se olharmos mais para Deus aqui. Deus é perfeito, Deus é amor, Deus é paz, Deus é fidelidade. E aquilo que vamos encontrar na eternidade vai ser isso. Vai ser amor sem fim, vai ser fidelidade entre uns e outros, vai ser ausência de sofrimento, vai ser ausência de pecado. E temos que tirar da nossa cabeça a tradição de que nós vamos estar no céu com asinhas e com harpas. Isso desfigura e, aliás, isso mata a verdadeira ideia daquilo que é, porque essas imagens muitas vezes passam tédio. Não vai ser tedioso, vai ser fantástico, vai ser melhor do que qualquer melhor coisa que nós vivamos nesta vida. Absolutamente melhor. Não temos noção do que é. Então, se existe uma realidade tão maravilhosa, uma felicidade tão linda à nossa espera, por que é que nós não empreendemos o nosso maior esforço em função dessas coisas de lá? A verdade é que nós ouvimos falar de eternidade, queremos nela como um ponto fundamental da nossa fé, mas dedicamos muito pouco a essa mesma eternidade. O mundo tem-nos tornado animais irracionais, com palas nos olhos. Vamos, seguimos o nosso caminho, voltamos. Todos os dias, a mesma coisa. Somos seduzidos pelo sucesso, pela busca insaciável de prazeres temporários, de prosperidade financeira, de querer dar o melhor aos nossos filhos e a nós mesmos, dar uma vida melhor, dizemos nós. Dizemos nós. Mas isso só mostra que se calhar não temos noção do que é o melhor mesmo. Porque o melhor que nós podemos dar aos nossos filhos e às nossas próprias almas não é uma casa melhor, não é um carro melhor,
a eternidade que nos aguarda. Levantamos cedo e estamos tarde, trabalhamos ano após ano, estamos a chegar mais ao fim de um ano para nos mantermos, para mantermos os nossos filhos. Mas e depois? E depois de morrermos? Depois de passar 60, 70, 80, 90 anos? O que é que vamos ter herdado? Quais são os tesouros da eternidade que nós construímos? O que é que os nossos objetivos, as promoções do trabalho, o dinheiro, a popularidade, os bens materiais, o entretenimento, nos vão dar nos momentos de angústia aqui nesta vida? O que é que todos esses objetivos, as coisas pelas quais nós doamos-nos tanto, dia após dia, pelos quais sacrificamos tempo com a nossa família, sacrificamos tempo com Deus, sacrificamos tempo na missão, sacrificamos tempo com a igreja, o que é que isso vai contribuir para a nossa eternidade? Será que isso vai connosco para a eternidade? Será que as coisas que nós conquistamos aqui, coisas temporárias, vão subornar o juiz que vai julgar as nossas almas? Jesus contou a história de um homem rico que estava no inferno. E aquilo que ele mais queria era alívio. Alívio. Ele pedia, por favor, dá-me uma gota d'água. Quero uma gota d'água. Do que é que lhe serviu a riqueza, o conforto, o estilo de vida que ele teve durante a vida? E a realidade é esta, e todos nós sabemos isso, todos, eu e tu, todos nós aqui sabemos isto. Que nós estamos prontos a nos desgastarmos, a fazer quilómetros, a dormir menos, a investir dinheiro que foi gasto, a investir dinheiro que foi adquirido com grande custo a fim de satisfazer as nossas necessidades, os nossos desejos. Mas quando é para ouvir a palavra, quando é para investir na missão, quando é para nos doarmos à missão, à igreja, a Deus, o que é que nós estamos dispostos a fazer? O estado de chuva não vai à igreja. Mas se fosse para ir trabalhar, o orçamento está aqui apertado. Mas se fosse, calhar, para comprar ali uma coisa nova, a gente dá uns ajustes aqui, uns ali, fazemos os cortes aqui e compramos. Quem aqui vai negar que a Bíblia é a palavra de Deus? Quem aqui vai negar que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela traz vida, que ela traz paz, que ela traz felicidade e que não há nada tão saboroso, tão prazeroso do que estar na presença de Deus em oração e na leitura da Bíblia? Agora, todos nós podemos afirmar isso, mas quantos de nós leem pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 capítulos por dia? Quantos de nós, por dia, leem a Bíblia? Quantos de nós temos prazer e nos deliciamos na palavra de Deus depois de termos deixado de lado coisas menos importantes, como assistir séries no Netflix? Como ficar a fazer scroll no Facebook, no Instagram? Quantos de nós fazemos isso? Não ter fruto e aparentar ser uma árvore que dá fruto é pegar na Bíblia e ir para a igreja com ela e durante a semana não abri-la. Isso é não ter fruto. Isso é ser uma árvore com folhas que Jesus procura fruto e não encontra. Quem é que vai negar que nós somos exortados a orar sem cessar? E que na oração, na presença de Deus, só temos benefícios por orar. Benefícios imediatos, porque muitas vezes somos consolados na hora pela presença de Deus. Benefícios a médio e longo prazo, porque estamos a ser instrumentos de Deus para a concretização dos seus planos na vida de pessoas, na vida da missão, na vida do mundo. Quem de nós nega isso? Agora, quem de nós separa tempo para orar diariamente, numa base regular, oração fervorosa, oração constante, se derrama diante de Deus todos os dias, um tempo separado, exclusivo? Quem de nós faz isso? Então nós sabemos, mas não fazemos, quer dizer que nós não queremos. E é inútil o que estamos aqui a fazer. Se nós não oramos diariamente, é inútil vir à igreja. Se nós não lemos a Bíblia diariamente, é inútil nós virmos aqui. É inútil nós nos afirmarmos como cristãos, porque somos como árvores sem fruto. Tal como no Egito. Se nós soubéssemos que o anjo da morte, como aconteceu lá no Egito, o anjo da morte foi passar por cada porta para levar todo o primogênito, para matar todo o primogênito. Ele não levaria o primogênito das casas que tivessem marcadas com o sangue do Cordeiro. Se o anjo da morte, se nós soubéssemos, se tivéssemos todos uma revelação, todos ao mesmo tempo, Deus nos revelasse, nos dissesse audivelmente que o anjo da morte ia passar na nossa casa e se não nos encontrasse numa vida regular de leitura da Bíblia e de oração, eu aposto que todos nós íamos começar a orar e ler a Bíblia como nunca na vida. Mas a verdade,
Isto parece duro, mas a verdade, e eu vou-vos mostrar, a verdade é que almas que não buscam a Deus genuinamente, que não têm fome de Deus, não têm fome da presença de Deus, apenas revelam o quê? Que nunca foram transformadas pelo Evangelho. Que não têm uma nova natureza, que é filha de Deus e que anseia estar com o Pai. E por isso qual é o fim? É exatamente o mesmo fim do que ter um encontro com o anjo da morte. É a condenação eterna. E não confundamos o ter fruto com estarmos envolvidos no ministério. Alguns podem pensar, bom, isto não me toca, eu estou no ministério da igreja. Eu faço limpezas, ou então eu ensino as crianças, ensino os adolescentes, eu estou no louvor, enfim, qualquer coisa. Estou no ministério, não confundamos as coisas. Podem ser só folhas. São folhas, não é fruto. Senhor, em teu nome. Lembram-se? Mateus termina o Sermão do Monte, em teu nome fizemos isto, em teu nome fizemos aquilo. E atenção que eles fizeram coisas mais espetaculares aos olhos humanos do que nós alguma vez na vida fizemos. Profetizámos, libertámos demónios, curámos. Afastem-se de mim, eu não vos conheço. Eu não te conheço. Estar no ministério não é sinónimo de ter relacionamento com Deus. E até os mais consagrados, até aqueles que são genuinamente filhos de Deus, aqueles que amam a Deus, nós, dos que estamos aqui, muitas vezes deparamos tantas vezes com a preguiça de buscar a eternidade. É uma luta constante. E nós desperdiçamos tanto tempo, tantas afeições, tantas energias, tantos recursos. Envolvemos na obra de Deus tão pouco e de forma tão decepcionante tantas vezes. Tantas vezes ouvimos a palavra e é como se não a tivéssemos ouvido. Oramos e é como se não tivéssemos a orar. A nossa cabeça está longe, está a quilómetros. Estamos na presença de Cristo e é como se não estivéssemos. Aprendemos a Bíblia, mas é como se não aprendêssemos porque não as praticamos. Vivemos tão longe, mesmo nós, aqueles que mais queremos e mais ansiamos obedecer a Deus. Por isso, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, conclama-nos a nós, se ouvirmos a voz dele nesta manhã, obedeçamos. Não resistamos, não endurçamos o nosso coração, ouçamos e vivamos aquilo que ele nos diz para fazer. Será que estás pronto para morrer? Morrer mesmo, morrer, ir para o caixão. Será que estás pronto para morrer mesmo? Esse é o problema. Nós vivemos pouco com a noção de que a qualquer momento nós podemos ser chamados por Deus à sua presença. Será que está o teu amor por Cristo, a tua fé, o teu zelo, a tua dedicação a cumprir a missão de Deus junto com a igreja? Será que isso está forte ou está fraco neste momento? Hoje, neste momento, agora, às 11h59. Está forte ou está fraco? Quais são as fontes da tua maior alegria e satisfação na vida? A vitória do Benfica. Um salário extra, 13º mês. Quais são as nossas maiores alegrias e satisfações? Está tudo em ordem diante de ti? Estás pronto para morrer se o teu dia de partir for hoje? Estás pronto? Será que podes dizer, por favor, responda honestamente diante de ti e diante de Deus? Eu estou pronto. Tudo na minha vida tem como devia de estar em relação a ti, em relação à missão, em relação à igreja, em relação ao serviço a ti. Tudo está em ordem. Não podia estar melhor do que está. A resposta a estas perguntas vai definir como é que está o fruto, se há fruto ou não. Se há vários frutos ou se há escassos frutos. As pessoas, quando estão à beira da morte, nós vamos nos arrepender de muita coisa. Há algumas coisas das quais nós nos vamos arrepender. E algumas delas vão ser, eu devia ter orado mais na minha vida. Eu devia ter buscado mais a Deus. Eu devia ter amado mais os meus filhos. Devia ter dado mais tempo aos meus filhos. Devia me ter envolvido mais na obra de Deus. E Paulo terminou a sua vida de uma forma que eu gostaria de também terminar, que eu gostaria que tu terminasses. Completei a carreira, guardei a fé, cumpri a missão. O nosso estado espiritual muitas vezes é o seguinte, e eu peço que ouças, prestes atenção, eu vou ler, presta atenção. O nosso estado espiritual muitas vezes é o seguinte, e eu falei isto na reunião de oração, vidas espirituais frias, falta de poder sobre o lamaçal dos pecados que são recorrentes, não conseguimos nos libertar deles, estar continuamente longe do cumprimento das nossas responsabilidades como maridos, como esposas, como pais, como mães, como filhos, como membros da igreja. Vida de intimidade com Deus fraca. Interesse e amor por Deus praticamente inexistente. Eu sou insensível a Deus.
Em vez de sermos bênção na vida das pessoas, o nosso estado espiritual está tal que eu tenho que ser carregado, suportado pelos outros e não eu fazer esse trabalho com os outros. Incapazes de perdoar, afogados em desânimo, tristeza, frustração, nem parece que é crente. Que dominam o dia, falta de senso de propósito, de realização, níveis de autodomínio baixo, qualquer coisa faz explodir. Qualquer coisa desperta ansiedade, qualquer coisa desperta a ira, qualquer coisa desperta a impaciência. Tempo e qualidade na meditação da Bíblia reduzidíssimo ou inexistente. Incredulidade nas promessas de Deus. Eu sei que é verdade que Deus controla tudo, que Deus é soberano sobre tudo e que Ele me ama incondicionalmente e que todas as coisas que acontecem na minha vida são para o meu bem. Mas eu estou ansioso na mesma. Incredulidade nas promessas de Deus. Senso da presença, de que Deus está tão perto que eu quase consigo sentir e tocá-lo. Senso da presença de Deus igual a zero. Falta de discernimento espiritual para tomar as decisões no dia a dia. E a lista podia continuar. A lista podia continuar. Este é o estado, infelizmente, de muita gente. De muita gente. Ou seja, tudo sinónimo de ausência de fruto. Ausência de fruto. E o que é pior e o que de facto vai tornar grave, e deves tremer diante disso, tremer mesmo, o que vai fazer com que seja grave e que te faça tremer é se a atitude face a essa consciência da ausência de fruto for uma atitude leviana, for uma atitude de paciência. E aqueles que são filhos de Deus, se tiverem assim, saibam, Deus vai trazer lutas, provas, disciplina, sofrimento. Com uma manifestação não de mesquinice, nem de maldade, mas pelo contrário de amor. Porque quantos de nós aqui, não é no meio da dor, no meio das lágrimas, que nós decidimos alterar prioridades e pôr as coisas certas no sítio certo. E começar a buscar a Deus, e começar a buscar em oração, e começar a envolver-se na igreja. Quantas vezes as pessoas não vêm à reunião de oração só quando os problemas lhes batem à porta? Quantas vezes? Isso é a disciplina amorosa de Deus. É fruto da graça. Então consideras que tens fruto? Como é que ficas diante da dura realidade que o teu coração tem sido infrutífero? Indiferente? Ou ficas preocupado? Ficas constrangido? E o que é que podemos fazer para desenvolver fruto? O que é que podemos fazer para mudar? Então vou-vos dar a resposta. E é o resto da nossa passagem. Versículos 20 a 22. Quando os discípulos viram isto, perguntaram admirados, como é que a figueira secou assim de imediato? Jesus, porém, lhes respondeu, em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se disserdes este monte, ergue-te e lança-te no mar, isso será feito. E tudo o que lhe pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então os discípulos viram a figueira ficar logo seca e ficam admirados, ficam maravilhados. Uau! Jesus tem tanto poder. E Jesus disse, isto aqui não é nada. Vocês podem fazer exatamente isto. Se vocês tiverem fé. Se vocês orarem e crerem, vão fazer coisas como estas. Jesus diz noutra passagem, coisas ainda maiores do que estas. Jesus então aproveita para falar de fé. De uma fé onde não mora a dúvida. De uma fé que crê de facto que Deus pode fazer as coisas. De uma fé que, se eles quisessem, podiam lançar um monte no mar. E essa expressão é uma expressão que vem dos cristos judaicos, e lançar um monte no mar significa fazer coisas impossíveis. O que Jesus está a dizer é, se vocês tiverem fé, vocês vão fazer coisas impossíveis. E esta fé opõe-se totalmente àquilo que Jesus encontrou no templo. Totalmente o oposto. Então aquilo que é para evidenciar aqui é a figueira sem fruto e a fé. Ok? E agora eu quero que nós façamos uma ligação entre a fé e a ação de Deus, que está bem presente nas Escrituras, está bem presente nos milagres de Jesus. As pessoas que se aproximavam de Jesus reconheciam a sua necessidade, a necessidade de cura, a necessidade de libertação, a necessidade que Jesus fizesse uma coisa por elas e que Jesus de facto conseguiria fazer alguma coisa por elas. E Jesus cura então as pessoas que se aproximam com fé dele. E este é o grande contraste com os religiosos do tempo de Jesus. É que eles não olhavam para Jesus como aquele que lhes poderia dar aquilo que eles necessitavam. Eles olhavam para Jesus como alguém que estava a roubar o protagonismo que eles tinham. E as outras pessoas, os marginalizados, as prostitutas, os doentes, os leprosos, os corruptos, conscientes da sua necessidade, aproximavam-se de Jesus porque sabiam que só Jesus podia satisfazer a sua necessidade. E esta é a grande diferença entre a religiosidade e a adoração verdadeira. Entre o templo e aquilo que Jesus mostra ali que tem que ser diferente para que haja fruto.
E isto liga-se muito bem, eu vou-vos pedir que abram, numa passagem conhecidíssima, mas que se encaixa com isto aqui na perfeição e vai nos trazer imensa luz para nós percebermos como é que vamos dar fruto. João capítulo 15. João 15. E não tem como esta pregação de hoje não ser dura, porque Jesus foi duro. E nós seguimos o texto. Isso é pregação expositiva. João 15, 1 a 8. E vejam a conexão. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo o ramo que estando em mim, e tentem perceber o em mim, quantas vezes aparece? Estando em mim não dá fruto, ele faz o quê? Quem não dá fruto é cortado. E todo o que dá fruto ele pode, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará o quê? Muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Condenação eterna. Se vocês permanecem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. Estão a ver a associação com o nosso texto? Pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo facto de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Nenhum ramo dá fruto se não estiver o quê? Ligado à videira. É impossível dar fruto se a pessoa não estiver ligada a Cristo, se a pessoa não estiver em Cristo. Quem não está em Cristo não dá fruto. Aquela árvore não deu fruto, aquele templo não deu fruto, porque não estava em Deus, porque não quis receber o Messias, porque não estava em Cristo. Mover montanhas, e vejam a conexão. Lembram-se? Para os escritos judaicos, mover montanhas era fazer coisas impossíveis. Jesus disse o quê? Em João 15. É impossível, se não estiverem em mim, terem o quê? Fruto. Ter fruto é impossível. Este é o primeiro ponto. Isto é evangelho. Ter fruto é impossível. Nunca vamos dar frutos por nós mesmos. Precisamos de estar em Cristo. Precisamos nos arrepender. Precisamos de abraçar Cristo. Nos lançar a Ele. Confiar nele. Estar nele e aí vamos começar a dar fruto. Ok? É impossível darmos fruto por nós mesmos. Por isso podemos ter aparência de que somos crentes, podemos ter aparência que somos cristãos, porque fazemos as coisas que verdadeiros cristãos fazem, mas no fim podemos ser cortados, apanhados e lançados no fogo, porque afinal não estávamos em Cristo. Estar na igreja não é estar em Cristo, mas estar em Cristo implica estar também na igreja. Isto é a fé que Jesus fala. Fé é estar em Cristo, é ter-se lançado a Ele um dia, com tudo, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento, com todo o coração. Quem tem esta fé, quem está unido a Cristo, dá fruto e por isso pode pedir o que quiser, porque lhe será concedido. E ele vai pedir aquilo que Cristo pediria, porque ele está em Cristo. Não vai pedir um Ferrari no final do mês. Religiosidade sem Cristo não é fé, é fachada, é folhagem, é aparência, não dá fruto. Não dá fruto. E isto casa também perfeitamente com o que Tiago disse. Também muito conhecido, 2, 14, 19. Não precisam abrir. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem o quê? Obras. Acaso a fé pode salvar? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vai em paz, aquece-te e alimenta-te até satisfazer, ou seja, eu vou orar por ti, tchau. Sem porém lhe dar nada, do que é que adianta isso? Do que é que serve? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada por obras, está morta, ou seja, não existe, não há fé. Onde não há obras, não há fé. Nós pregamos contra as obras para se ter a salvação, mas dizemos, se temos a salvação, tem que haver obras, obrigatório. E depois diz assim, mas alguém dirá, tens fé? Eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé por meio das minhas obras. Crês que existe um só Deus? Muito bem. Os demónios também creem e tremem. Nem tu tremes. Mas os demónios não são salvos, porque não vivem em função dessa fé. Quem está em Cristo dá fruto. Demonstra de forma prática, de forma visível, de forma observável que está em Cristo. E nós temos falado muito sobre a nossa salvação e a nossa vida cristã se desenvolver a partir da graça. Temos falado muito contra o legalismo, ok?
Temos falado que o amor de Deus é incondicional. Não depende do meu mérito, não depende do meu desempenho, mas em momento algum, para que ninguém ganhe ideias, em momento algum há espaço para a passividade na vida cristã e na própria salvação. Não há espaço para ser passivo, não. Há uma vida externa condizente com as transformações internas. Precisamos de entender isto. Batismo e ceia são sinais do quê? Externos, visíveis, de realidades o quê? Internas, invisíveis. Jesus mandou fazer coisas externas que reflitam as coisas internas. Por isso é importante nós termos bem em mente que, embora Deus nos dê a salvação e nos dê a santificação, não pelos nossos méritos, mas pela graça, ainda assim somos chamados a buscar de forma insistente, intencional e a batalhar continuamente numa caminhada em que momento algum vai ser fácil. É uma luta difícil. É uma batalha. É uma guerra sangrenta contra nós próprios. Se nós estamos em Cristo, nós vamos travar essa guerra pelos méritos dele, pelo poder do Espírito dele que está em nós. Mas há uma guerra, há um esforço que tem que ser feito. Este versículo é muito conhecido e eu peço-vos que prestem atenção. Esforcem-se para entrar pela porta estreita. Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. A porta estreita é a salvação. E há outra passagem que Jesus diz que o reino de Deus não é adquirido, não é conquistado, se não for por violência. E isto é o que é o arrependimento. O arrependimento é uma violência contra a alma. A pessoa tem que se negar a si mesma, tem que partir a sua alma e chegar ao pé de Deus e dizer: toma, está aqui tudo. Eu sou teu, não quero mais ser para mim, não quero mais viver para mim. Eu quero viver integralmente com tudo o que há em mim só para ti. Isto é violento, isto é um esforço, isto é uma facada que nós espetamos no nosso próprio coração. Filipenses 2,12, assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a vossa salvação com temor e tremor. Outra versão vai dizer, desenvolvam a vossa salvação. Não é que nós não temos a salvação, nós temos a salvação, mas a salvação não é só o momento em que Deus nos declara justos, em que Deus nos perdoa dos pecados. A nossa salvação é nós nos conformarmos cada vez mais à imagem de Jesus, é nós nos santificarmos. Isso é salvação, é a transformação de todo o nosso ser à conformação de quem Jesus é. E por isso Paulo diz, desenvolvam a vossa salvação. Desenvolvam a vossa salvação. Ou seja, não basta só ficarem parados no primeiro passo. Desenvolvam. 2 Pedro 1,10, portanto, irmãos, empenhem-se, esforcem-se ainda mais para consolidar a vossa chamada e eleição. Ou seja, provem que de facto vocês são eleitos. Provem de facto que vocês são salvos. Porque se não tiverem obras, vocês não são salvos. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor Jesus e Salvador. Paulo disse, 2 Coríntios 9,27, uma imagem violenta. Eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Tem que haver um esforço. É graça sim, mas é a graça e o poder do Espírito que nos capacitam para nós desempenharmos isso. É isto que somos chamados. Agora, o mundo, o diabo e a nossa própria carne vão-nos tentar impedir de termos uma vida produtiva, frutífera de santidade. Tentarão nos fazer dormir, tentarão nos distrair com as coisas do dia-a-dia, o que nos leva de manhã a sair de casa, a voltar de casa, ficaremos distraídos. Mas, irmãos, é melhor que nós sejamos atacados pelo diabo por trabalharmos e colocarmos em ação a nossa salvação do que no fim sermos reprovados por Deus. Por negligenciarmos a nossa salvação. Se estivermos em Cristo, nós temos o Espírito. E nós cresceremos à sua semelhança. A nossa vida se tornará cada vez mais semelhante a dele. Se estivermos em Cristo. Então a pergunta é, estás em Cristo? Nós viveremos como Ele viveu aqui na terra. Ao orar, Jesus abdicou de noites e de madrugadas. Jesus lutou contra o sono. Jesus esforçou-se, matou a sua carne. Ao se preparar para o ministério, Ele jejuou durante 40 dias para nos salvar e para glorificar a Deus. Ele foi tentado, traído, cuspido, esbofeteado, coroado com espinhos, suou sangue, foi crucificado, foi perfurado, morreu. Não devemos nós ser tão sérios na nossa vida cristã como Jesus foi. Se Jesus precisava de separar tempo para estar com Deus e às vezes noites a fio, se Jesus para se equipar para o ministério precisava de jejuar, será que nós não precisamos também? Se nós estamos em Cristo, nós vamos fazer as mesmas coisas que Cristo fez.
Jesus fez tudo isso, lutou, batalhou a pior das lutas para ganhar as maiores vitórias, a aniquilação do pecado, a morte do seu povo. Então Jesus está em todos aqueles que são seus. Por isso o verdadeiro cristão é aquele que vai agir em conformidade como Jesus. Conformidade a Jesus, peço desculpa. O verdadeiro cristão é aquele que se esforça, que luta, que trabalha, que está disposto a sofrer, que se entrega, que jejua, que ora, que lê a Bíblia, que investe na missão e na igreja com o seu tempo, com o seu dinheiro, com os seus talentos, com os seus dons, com as suas emoções, toda a sua alma, todo o seu maior esforço. Não é no seu trabalho, não é nas suas condições de vida, não é no estilo de vida. Todo o seu maior esforço é para a sua alma e para a alma daqueles que estão à sua volta. Edificar os crentes e evangelizar os perdidos. O maior esforço na vida do cristão deve ser este. Isto é fruto. Fora disto, não é fruto. Não é fruto. O nosso trabalho, o trabalho que nós temos, deve servir para nós podermos investir com generosidade para que estas duas coisas aconteçam. Edificação dos crentes e evangelismo, missões, plantação de igreja. Nós não trabalhamos para ter uma vida, uma grande vida. Portanto, pensa muito bem sobre a questão do teu trabalho. Do que é que serve tu procurares um trabalho em que vais ganhar 3.000 euros, mas da mesma forma que os vais ganhar, tu vais gastar, do que, por exemplo, tu se calhar teres um ordenado mais escasso, mas esse ordenado mais escasso permite-te viver em igreja, permite investir na tua alma, permite investir na missão. E se nós somos filhos de Deus, nós vamos nos sentir pressionados por Ele. Nós vamos nos sentir empurrados, importunados. Ele vai lutar connosco da mesma forma que Jacó lutou com Deus. E Ele fica triste quando nós lhe resistimos. O Espírito Santo entristece. Não deveríamos então fazer aquilo que Ele pede. Entendam, o Espírito de Deus. E nós, daqueles aqui que nos reconhecemos como crentes, precisamos entender isto. Se não fosse o Espírito de Deus, o nosso coração nunca se teria regenerado. Nós não teríamos nascido de novo. Nós não seríamos dele. Nós não o amaríamos. Nós não teríamos as promessas da vida eterna se não fosse o Espírito de Deus. E então vamos entristecê-lo? Depois de tudo aquilo que Ele fez e faz por nós todos os dias. Intercede por nós com os medios inexprimíveis. E não nos doamos totalmente a Ele. Nós somos tão resolutos nos nossos objetivos de vida. Eu quero acabar o meu curso com média de 19 para poder entrar em medicina. E eu vou me esforçar no meu curso para poder ser isto, para poder ser aquilo. Eu vou me esforçar para poder conseguir esta promoção, para poder ter este lugar. E nós somos tão resolutos e tomamos tantas medidas práticas, estratégias, objetivas, todos os dias para alcançar aquilo que mais almejamos, aquilo que mais sonhamos. E a nossa alma, onde é que ela fica? Se alguém se aproximar de nós, será que vê o mesmo esforço pelas coisas desta vida do que por Deus? Gente, pensemos nisto, por favor, pensemos nisto. Se não encontrarem, se aproximarem de nós e não encontrarem isto, não encontrarem fruto, o que é que isto pode dizer de mim? Que eu não estou em Cristo. Que eu não estou em Cristo. Ou se estás em Cristo, o teu coração está muito frio, está afastado de Cristo. E Ele vai vir com a tesoura para podar. Mas dói. 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 Nós fomos salvos pela graça, por meio da fé, diz Efésios 2, para quê? Qual é o objetivo? Lembram-se? Para o quê? Para as boas obras que nos foram preparadas de antemão. Salvos pela graça, por meio da fé, para boas obras, para frutos, para uma árvore cheia de frutos. Então, eu espero que tu não fiques indiferente às palavras que têm sido ditas aqui. É o meu maior desejo como pastor desta igreja, que vocês colocaram aqui. Foram vocês, ok? Como pastor da vossa igreja, é o meu maior desejo que isto aconteça, que deem fruto. Eu vou prestar contas por cada vida vossa, por cada uma. Por cada uma. Diante de Deus, é o que diz a Bíblia. Deus, então, Deus, e eu junto-me a Deus, pedimos de ti resoluções concretas, objetivas, obediência. Mas não é uma obediência vaga, não é uma obediência abstrata, não é uma obediência que fica no ar e sim, eu quero obedecer a Deus, quero obedecer. Não, concreta, real. O que é que eu vou fazer segunda-feira a partir de agora? Coisas concretas, objetivas. Prepara a tua mente. Cada um
cada membro da igreja, cada pessoa que está aqui, prepara a tua mente para desenvolveres a tua salvação. Mentaliza-te. Nós estamos numa guerra, nós não estamos de férias. E nós vivemos a nossa vida diária como se estivéssemos de férias, como se não estivéssemos na frente de batalha, como se não estivéssemos a ser perseguidos pelo pecado, pela nossa velha natureza, por pessoas à nossa volta. Preparemos para isto. Quanto mais quisermos dar fruto, mais vamos encontrar guerra. E a principal guerra, o nosso maior inimigo não é o diabo. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. O diabo vai até onde nós lhe deixamos ir com as suas tentações. Nós é que dizemos sim à tentação. Então dispõe-te a deixar de lado todo o pecado, dispõe-te a deixar de lado tudo o que atrapalha a tua vida com Deus neste momento. Toma essa decisão hoje mesmo, toma agora. Se soubesses que hoje é o último dia, se soubesses que esta semana é a tua última semana, como é que viverias a tua vida cristã esta semana? Por favor, como é que viverias? Nós íamos orar como nunca tínhamos orado na vida, de certeza absoluta. Íamos pegar no dinheiro que temos a mais na nossa conta, e já que vamos morrer, não vamos ficar com ele, iríamos investir. Iríamos evangelizar aqueles que nos são mais queridos, falar de Deus para eles. Iríamos chegar ao pé de irmãos, de irmãs da igreja, que precisam de um encorajamento, que precisam de uma palavra. Iríamos lá confortá-los. O ponto é, nós devíamos viver como se Jesus fosse voltar a seguir, ou como se fôssemos morrer no momento seguinte. Todos os dias devíamos viver assim. Jonathan Edwards, um dos puritanos, um dos melhores pregadores de sempre, ele escreveu uma série de resoluções, e está na internet, podem procurar, resoluções de Jonathan Edwards. Uma delas foi, Senhor, escreve em mim, imprime nos meus olhos a eternidade. Outra resolução dele foi, Senhor, que eu viva o dia da manhã como se fosse o meu último. E ele escreveu várias resoluções, eu não sei se lembram quantas são, se alguém sabe aqui quantas são, já não me lembro. Mas são largas dezenas de resoluções. E ele todos os dias, antes de dormir, ele ia ver se tinha falhado em alguma dessas resoluções. Nós vamos prestar contas pela forma como nós usamos o nosso tempo, onde investimos as nossas energias, como utilizamos o nosso dinheiro, os nossos talentos que Deus nos deu, os nossos dons. Cada minuto, cada cêntimo, cada decisão, vamos prestar contas por ela. Ok? Desde outubro do ano passado que nós começámos a falar sobre aquilo que nós como igreja queremos ser e fazer e viver. A visão da igreja. Queremos ser uma igreja centrada no Evangelho, dissemos nós. Teologicamente saudável. Uma igreja que vive comunidade, que tem comunhão, proximidade, intimidade. Uma igreja que serve a cidade. Uma igreja que influencia a cultura. Uma igreja que planta igrejas. E graças a Deus estamos a fazer esse tipo de coisas. Agora, tudo isso são frutos de uma verdadeira igreja bíblica. Mas nunca teremos esses frutos se cada um dos membros, se cada um de nós, se cada um de vocês que assumiram, eu sou membro desta igreja, que leram um compromisso de membresia, assinaram por baixo do compromisso de membresia com tudo o que estava lá. Isto não vai acontecer. Não vai dar fruto. Não vai dar fruto. Se cada um de nós não estiver disposto a sacrificar, a trabalhar. Nunca teremos esses frutos, cada um dos membros, cada um de nós, estar disposto a dar tudo o que tem e o que não tem, a vestir a camisola. E não interessa se somos muitos ou somos poucos. Lembram-se da história de Gedeão, para aqueles que conhecem? Gedeão ia enfrentar um exército com milhares. E várias centenas aproximaram-se dele para ir à batalha. Só que ele vai colocando filtros, Deus vai colocando filtros. E aquilo que era esperado que acontecesse era que mais pessoas fossem lutar para um número maior de pessoas. O que é que acontece? Não, o número vai se reduzindo. Mas os que estavam lá eram os que estavam com tudo. Os que estavam lá eram os que iam batalhar. Os que estavam lá eram aqueles que estavam dispostos a dar a sua vida. E é isto que interessa. É melhor termos uma igreja mais pequena. É melhor, ao invés de sermos 80 membros, sermos 30. Mas que esses 30 doem tudo o que têm. Vistam a camisola, se sacrifiquem. Não por uma instituição, mas por Deus e pela igreja pela qual Deus morreu e comprou. Mais vale sermos poucos, mas os que estão com tudo. Quem não está disposto a doar-se, nem vale a pena ser membro. Não peça para ser membro. E se quiser, pode pedir para deixar de ser membro. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena vir aqui domingo após domingo se nós não investimos nas coisas que de facto têm que ser investidas. Andamos a brincar com isto, andamos a brincar com Deus, andamos a brincar com o mundo que está perdido e que precisa do amor de Deus e da graça de Deus. E vivamos tão centrados nas nossas vidas, nos nossos objetivos. Quantos aqui ouvem pregações há anos e, no entanto, a sua teologia é fraca? Se eu for perguntar sobre define justificação, define substituição penal e não vão saber responder. E já foi explicado aqui N vezes.
Ok, não precisa ser tão complexo. Coisas mais simples. Doutrinas mais simples. Mas a teologia é rasa. Porquê é que não se dispõe a estudar e a assimilar as doutrinas principais da nossa fé? Ler bons livros cristãos. Fazer cursos. Pedir, pastor, eu quero aprender. Alguns aqui têm feito isso. Pastor, eu quero aprender mais sobre doutrina. Eu quero saber mais o que é que a Bíblia diz sobre isto. Alguns têm chegado e fazem isso. Quantos se dispõem a intencionalmente desenvolver relacionamentos de proximidade, de intimidade para edificação mútua e para evangelismo? Intencionalmente. Pensar, eu tenho este colega de trabalho que fazem parte da minha equipa, ou eu tenho este colega com o qual eu me dou mais. O que é que eu vou fazer intencionalmente para partilhar o evangelho com eles? Vou fazer uma lista e vou começar a orar por esses nomes, todos os dias. E depois vou chamar para um café, vou chamar para ir ao restaurante, vou chamar para sair à noite, enfim, o que for. Mas intencionalidade para desenvolver relacionamento de proximidade. E com os irmãos da igreja. Quantos aqui vivem, de facto, relacionamentos de proximidade? Alguns mal vêm aos cultos. Quanto mais desenvolver comunidade, e depois dizem, eu quero ser uma igreja que vive a comunidade. E assumiram esse compromisso. Porque ao assinar o compromisso, assumem isso. Um relacionamento de amor próximo para com os irmãos. Isso é dizer uma coisa e ser outra. Isso é fingir. Isso é não dar fruto. Vida devocional de oração, de leitura da Bíblia. Se eu fizesse um questionário hoje, no dia falei isto com o Sérgio. Um dia vamos fazer um questionário. Por isso, vão ter um tempo até lá para ajustar as coisas. Se eu fizesse um questionário hoje, quantas pessoas diriam que têm um hábito regular e de qualidade separado exclusivamente para buscar a presença de Deus por meio da leitura da oração? Quantos se dispõem a ajudar nos ministérios que há e que têm falta? Faz falta gente no Ministério de Limpezas. Quantos se dispõem? E noutros ministérios? E o dinheiro? Sem dinheiro não podemos plantar igrejas. Falamos em plantar igrejas, estamos a trabalhar, Deus está a dar graça em Portimão, muita graça. Muita graça. Temos um grupo já bom, um grupo firme, um grupo base, portugueses, brasileiros. Já temos um grupo constante que vão às reuniões, temos visto novas pessoas se aproximarem. No dia em que nós precisamos de ir para instalações, alugar um espaço, no dia em que nós precisamos de pôr lá um pastor a tempo inteiro, como é que vai ser? Queremos plantar igrejas? Não é uma opção plantar igrejas, é obrigação de toda a igreja. Toda a igreja se multiplica porque todo discípulo é chamado a fazer discípulos. Todos os membros, e aqui membros da igreja, ouçam, todos os membros, ao se tornarem membros, assumiram um compromisso financeiro com a igreja, de apoiar e ajudar de forma a manter o trabalho, os ministérios de tempo inteiro, a luz, a água, ajudarem-se os necessitados, porque também ajudamos pessoas necessitadas de dentro, e investir-se no reino, investir em missões, investir em pessoas que se preparam para servir, como por exemplo o Suni. Nós estamos a sustentar o Suni. Ele pode ficar connosco, como pode ir para outro lugar qualquer, mas o investimento é para o reino. Nós, membros, assumimos um compromisso financeiro também com a igreja. No entanto, há membros que não têm cumprido para com a sua palavra. E isso vai acabar por se refletir na vida da nossa igreja. Coisas que fazemos hoje, amanhã poderemos não estar a fazer mais. E muito menos projetos e sonhos que nós ambiciamos e desejamos. Estamos a querer fazer trabalho social na Atalaia. Vai ser preciso recursos. Façamos o seguinte exercício. A nossa igreja tem cerca de 80 membros. Falámos disto no grupo familiar. Se cada membro separasse 50 cêntimos por dia para levar como oferta à igreja, 50 cêntimos. Fora o dízimo, ok? O dízimo nem se fala. Todo membro devia dar o dízimo, ok? 50 cêntimos para levar. Por semana vai dar 3,5 euros. Uma semana vai dar 280 euros entre todos os membros. Um mês vai dar quanto? Vamos lá. Que é bom de cabeça. 280 vezes 4? 1.120 euros. Quase 1.200 euros. Com 1.200 euros, 2 salários mínimos, dá para sustentar um missionário. Dá para sustentar um pastor. Ok? 50 cêntimos por dia. Quantos cafés é que nós bebemos por dia às vezes? 3 cafés alguns. Um café custa quanto? 60 cêntimos. Ok? Isto é só para nós pensarmos. Não tem a ver com a quantia. Tem a ver com as coisas que de facto importam. Nós andamos a negligenciá-las e a esquecê-las. Nós percebemos que não fazemos planos na nossa vida diária. Na nossa vida diária, no nosso tempo, nos nossos recursos. Não fazemos planos em função do reino de Deus. E por isso não separamos 50 cêntimos. E depois cantamos, dou-te o meu coração, dou-te todo o meu ser, toda a minha vida. E depois assumimos o compromisso de membresia também, onde dizemos que fazemos coisas que não fazemos.
Tem que existir intencionalidade, planeamento na nossa vida, no nosso tempo. Precisamos estabelecer rotinas. As rotinas e disciplina servem para aquelas coisas que nós precisamos de alcançar e para as quais nós não temos inclinação para as fazer. Quem é que gosta de ir ao ginásio de manhã? Quem é que gosta de ir correr? Assim de forma... Depois sabe bem. Quem é que gosta de ir para a escola? Quem é que gosta de ir trabalhar, mas depois não sabe bem receber o salário? Não sabe bem ter as boas notas? Então tem que haver disciplina para as coisas para as quais nós não temos inclinação. A nossa velha natureza quer nos tirar da oração, da leitura da Bíblia, de investirmos o nosso dinheiro, de investirmos o nosso tempo na igreja. Precisamos de disciplina, precisamos de intencionalidade, precisamos de estabelecer rotinas. Não vamos esperar a espontaneidade das coisas, porque a espontaneidade das coisas acontece uma semana e depois acabou. É como as resoluções de ano novo. Este ano eu vou fazer. Chega a meio de janeiro e acabou. Temos que ser intencionais, criar rotinas. E se nós somos capazes de criar rotinas nas coisas que não ficam para a eternidade, deveríamos criar para aquelas que ficam para a eternidade. Então eu vou propor agora um exercício. Nós não vamos cantar para terminar, ok? Nós geralmente cantamos para terminar em resposta àquilo que nós ouvimos. Hoje eu quero que nós terminemos em resposta também, mas de uma forma diferente. E eu peço que cada um se possa de facto empenhar nesse exercício. Isso não me apetece. Já é uma demonstração que se calhar o coração não está frutífero, ok? E mesmo que não apeteça, pode não apetecer. Eu vou me esforçar para fazer isto, ok? Nós podemos ouvir imensas pregações, mas se nós não fizermos resoluções, nada vai mudar. Não podemos esperar resultados diferentes se continuarmos a fazer as mesmas coisas. Precisamos de tomar decisões. Eu vou pedir ajuda agora. Eu vou distribuir uma tabela. Pedir ajuda, pode ser ao Fred, ao Henrique e ao Rafael. Podem vir aqui. Vamos distribuir uma tabela e depois termina o culto. Eu sei que se estendeu um pouco.